Meus amados irmãos, em Cristo Jesus nosso Senhor, nós estamos dando início aos nossos estudos bíblicos de hoje, estudos bíblicos em famílias, Maria de Lourdes dos Santos. Vamos ao texto, Efésios 6, começando do 5, versículo 5. Lar cristão, servos e senhores, significa empregados e patrões. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor. Aqui, servos significa, está se relacionando com servos empregados, não é? E Senhor, está escrito com letra minúscula, é o patrão. Então, esse conselho Deus está dando aos empregados e aos patrões. Veja só. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, tanto na vista dele como fora, porque Deus é tudo, não é? As escondidas ser uma coisa e na frente ser outra, não. Sincero, sempre sincero, porque Deus está vendo tudo. Na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Do jeito que nós somos sinceros e fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo, então é como o patrão deve ser ao empregado e ao empregado ao patrão, quer esteja na frente um do outro, quer esteja fora, não é? Mas a consideração é a mesma. Não servindo à vista, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Amém. A Deus ninguém engana. Versículo 7. Servindo de boa vontade, como ao Senhor Jesus Cristo. Eu vou completar, porque o Senhor Jesus Cristo é escrito com S maiúsculo, né? Aqui já se fala no outro Senhor, no Senhor Jesus Cristo. Receberá isso outra vez do Senhor Jesus Cristo, quer seja servo, quer seja livre. Deus quer dizer assim, que nós fizermos de bom e de mal aqui na terra, nós recebemos o retorno, porque Deus está observando e Ele castiga. Ele pode dar a beneficência, não é? Se fizermos o bem, e a maldição se fizermos o mal. Mas o crente em Cristo, ele já tem o Espírito Santo governando ele. Ele está dominado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Ele não pode fazer o que desagrada a Deus, não é? Então, servindo de boa vontade, sim, já li aqui. E vós, senhores, de igual modo, procedei com eles, senhores, quer dizer, o patrão, os patrões, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor Jesus Cristo, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Quando ele quer castigar aquele que merece, ele castiga. E quando ele quer abençoar aquele que merece bênção, ele abençoa. Amém. Vai do nosso procedimento com Deus e meus irmãos. Primeiramente, amar a Deus sobre todas as coisas. Em segundo lugar, ao próximo como a nós mesmos. A começar pelos nossos pais, dentro da nossa casa, pelo nosso marido, pelos nossos filhos, né? Pelos nossos irmãos, e por aí vai, a família. Em segundo lugar, o próximo, que é todos, sem acepção. Agora, vamos ler o segundo título. A armadura de Deus. É ter pouquíssimo tempo que está aqui reservado. Quase 16 minutos. Eu leio agora e deixo para explicar amanhã, se Deus quiser. A armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor Jesus Cristo e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Não é de escudo, não é de espada, é com a palavra, a verdade que liberta
das artimanhas satânicas do anticristo e sua legião, não é? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, e sim contra os principados e potestades, os espíritos malignos, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, no espaço, né? E na terra em toda parte. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo da fé, como o sinal podereis, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Por isso que a palavra de Deus diz, com Cristo somos mais que vencedores. Tomai também o capacete da salvação, a certeza da salvação, meus irmãos, não é a dúvida. Se você diz eu estou salvo, é porque você sabe que você é o templo do Espírito Santo de Deus. O diabo ronda, mas não lhe toca. Amém? Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito Santo, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Não é os santos que estão lá no céu, que lá no céu só tem o Pai, que é o mesmo Filho, o mesmo Espírito Santo, então só para um único Deus. Os anjos, né? Os anjos abençoados, os anjos benignos, estão lá em cima, e não subiu ninguém, fora Jesus, que ressuscitou e subiu ao céu. Todos estão dormindo, os que dormem em Cristo, na certeza da salvação, vão subir primeiro do que nós, ao chamado de Jesus. E depois subiremos nós, se estivermos com vida, como estamos agora, com vida espiritual, porque cremos em Jesus, que o sangue dele nos lavou. E ele é Deus que ressuscitou, não é? E a morte não controla Deus, não pode com Deus. Então, nessa fé, nós confiamos e temos uma perseverança por isso, viu? Não é por confiança em nós mesmos, nem nada. É no Espírito Santo que está nos dominando e nos governando, né? Com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito Santo e para isso vigiando, com toda a perseverança, porque o diabo manda os dele, viu, meus irmãos? Manda os deles. Vigiando. Espera aí. E com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito Santo, para isso vigiando com toda a perseverança e súplica, por todos os santos. Os santos somos nós, que já estamos santificados em Cristo. Os que estão santificados em Cristo, mas estão dormindo, eles não precisam de mais nada nesse mundo. Na hora que Jesus disser, vinde, filhos, para o reino para o reino da glória que está preparado para vós. Eles já estão cientes, já estão dormindo. E quem tiver de ir para o inferno está dormindo também. Não foi para o inferno ainda, Jesus ainda não mandou. Ele vem separar, não é? Que já estão julgados. Todos aqueles que em Jesus crê serão salvos, e quem não crê já está condenado. Se morrer matando, morrer roubando, morrer sem Jesus, já sabe que vai para o inferno. Não vai logo não, vai ficar dormindo também, descansando lá. Mas sendo que vai no sopro da boca de Jesus, o anticristo de Roma, que é o Papa de Roma que está enganando o povo, mudando os tempos e as leis de Deus.
enganando de todas as formas, né? Mudando a palavra de Deus, se fazendo de pai, Santo Papa, né? Significa Santo Pai, e se dizendo que é o substituto de Jesus Cristo, né? Vicarivis Filii Dei. Essas letras somadas, esses nomes somados, em algarismos romanos dá 666, e é número de homem. Está na coroa do Papa de Roma, o número da besta, que ele vai marcar os dele, viu? E vai pegar pelo dinheiro, sabe? Ninguém vive sem dinheiro, não é? Pois ele vai pegar pelo dinheiro as pessoas. Quando for o atestado de vida, tem que marcar com o dedo direito, não é? Aquela marca vai para a internet, que eles são donos da internet, e para lá eles trabalham, ficam sabendo onde a pessoa mora, sabendo o que é que está fazendo, os dados da pessoa, e ali eles colocam através de uma vacina, como eles estão dando e matando o povo, eles vão colocar o chip na mão direita daqueles que forem deles, e os que não forem de Jesus, e provarem que são de Jesus, vão sofrer a perseguição do fim dos tempos, a maior de todas as inquisições. Quem vive sem dinheiro. O diabo é astucioso, viu? Ele quer mesmo causar a ira de Deus, mas Deus disse que a igreja dele é vencedora, a igreja de Jesus é vencedora. Ele não nos deixará sozinhos. Tenhamos fé, meus irmãos, tenhamos fé e cuidado. E também por mim, sim, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito Santo, e para isto vigiai com toda perseverança e súplica por todos os santos, uns pelos outros, né? A igreja de Jesus. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, do pregador, Paulo está falando, para com intrepidez, com a verdade, né, fazer conhecimento o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Amém, Jesus. Sejamos como o apóstolo Paulo, ousados, porque a verdade derruba a mentira. O diabo, ele não vence a mentira, ele é derrotado pela verdade, viu? O diabo não vence a verdade, não. Ele é derrotado pela mentira dele. Agora vamos cantar. Deus queira que dê tempo. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças recebidas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste, e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas trevas desta noite, pela estrela que brilhou, pela prece recebida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pelas bênçãos pela lágrima vertida,
e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Amém, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a paz de Jesus, a graça do Espírito Santo de Deus, o amor do Espírito Santo, a graça de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém.